Nosso estudo de hoje é a lição 27 do livro Religião dos Espíritos. E tem como título Palavra aos Espíritas. Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos, há muitos séculos, falam dele efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmo. Todavia, a intolerância é uma matriz do fratricídio. O fratricídio é a guerra da conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas, enrajadas de sangue e destruição. Somos assim chamados à tarefa de restauração e de paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afasteis do Cristo de Deus sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade temerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismo, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sobre a chancela do Senhor, assinalando-lhes as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Um texto um pouquinho mais longo hoje, mas muito significativo. Primeiro, vamos falar do primeiro parágrafo, que o Espiritismo revivendo o cristianismo. Quando a gente pega o livro Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar a figura de Pedro e de Tiago sendo convocado por Jesus. Jesus falando assim, eu fui crucificado aqui em Jerusalém, mas eu quero pedir a vocês que permaneçam em Jerusalém. E afirma assim, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos, mas vou estar do lado de vocês. E aí eles iniciam um movimento chamado Caminho, que consiste o quê? Numa instalação simples, uma instalação que não era suntuosa a ponto de atrair pelo lado material, não, nada disso. Era uma instalação simples em que Pedro e Tiago recebiam todos aqueles mais necessitados, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam famintos, e, ao primeiro lugar, dava o atendimento material. Então eles recebiam um abrigo para dormir, tinham os leitos e logo em seguida recebiam também a mensagem do Evangelho, que era estudada entre eles. E aí o que acontece? A preocupação do Emmanuel aqui de hoje no texto é dizer para a gente que com o tempo
o cristianismo ele tomou um caminho de busca pelo poder, de busca pelo patrimônio, e até na época do... Se a gente parar, voltando para o livro Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber o seguinte, que logo no início, na própria Jerusalém, Pedro e Tiago fizeram 3.000 adeptos, depois 5.000, aumentou para 5.000, começaram a receber várias doações. Tem um momento até que eles chamam de despenseiro, de dispensa, esse lugar que a gente guarda material. Ele nomeou algumas pessoas para serem despenseiros, para poder pegar as doações e saber como utilizar e empregar da melhor maneira. Mas o objetivo o tempo todo foi o quê? Foi a maneira mais simples, receber a pessoa, dar o calor humano, né, cuidar das suas feridas, dar o alimento, porque saco vazio não para em pé, e ao mesmo tempo mostrar também a boa nova. Esse era o objetivo. E o que aconteceu? Com o tempo a gente percebe que o cristianismo ele foi tomando outro rumo. Eu recebi uma charge esses dias de algumas coisas que as pessoas hoje dizem, eu faço isso em nome de Jesus. E na charge vinha uma brincadeira, Jesus indo até um cartório, desses cartórios extrajudiciais, esses registros civil de pessoa natural, e falando assim, eu quero mudar meu nome, não quero mais me chamar Jesus. Porque se estão fazendo isso tudo que fazem em nome de Jesus, ele falou, então não, e no meu nome não está, porque nunca foi isso que eu pedi para que ninguém fizesse. Então, ele vem falar para a gente aqui, o Emmanuel, sobre a nossa responsabilidade nos dias de hoje, primeiro, em relação a essa disputa pelo poder e pelo patrimônio que levaram ao fratricídio. Ele fala da guerra, ele fala do assalto, da crueldade, nessa ganância do ser humano. E ele vem falar, nós estamos sendo chamados que a tarefa da restauração e da paz. Por isso que a gente, baseado ainda no próprio Tiago, que lá na sua epístola diz que a fé sem obras é uma fé cega, essa fé tem que ter as suas obras e é até pela fé que vai acabar mostrando as obras, porque a obra de quem tem fé é diferente da obra de quem não tem fé. A pessoa pode simplesmente fazer uma doação ali e achar que está com a sua consciência tranquila, quite, mas aquele que tem fé sabe que é muito trabalho para ser feito e coloca resignação, determinação, continuidade nesse trabalho. E tem outra frase aqui do Emmanuel que ele fala, não vos afasteis do Cristo de Deus sob pena de converterdes o fenômeno em fator da vossa própria servidão às cidadelas de sombra, cada vez que eu me afasto, e nem nos algemeis também os punhos mentais ou cientificismo. Está falando assim, em dois momentos. Eu não posso me afastar do Cristo, como Paulo de Tarso já falava lá da árvore, que nós somos só os galhos, cada vez que a gente se afasta, a folha resseca, mas também para a gente não deixar com que esse lado intelectual todo que a gente tenha hoje esfrie o nosso sentimento, porque a gente tem que... Vem a frase logo em seguida, né? Se a gente conseguir manter cérebro e coração em sincronia, a gente não vai deixar com que o raciocínio seja maior do que o nosso sentimento. E fala uma frase linda, que o mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento. Então logo depois ele vem falar para a gente, olha, nada, esquece essa coisa de fanatismo dogmático, tronos de ouro, fanatismo dogmático, você querer ser dono da verdade. Não, o objetivo não é ser dono da verdade, o objetivo é aquela pessoa que está procurando a gente, está procurando com necessidade de amizade, de sentimento, não de que deve acreditar dessa ou daquela maneira sob pena de não ter salvação. Não é isso, não se trata disso. Vamos procurar ter mais calor humano e vamos procurar deixar esse lado de assistencialismo mesmo, de acolhimento, falar mais alto na gente. Então, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual e nem bajulação essas conveniências do mundo. Entendeu? O que é que ele vem pedindo para a gente? Para que a gente procure o máximo que a gente puder entender essa frase, cristianismo redivivo. Vamos procurar buscar o tempo todo a inspiração naqueles primeiros cristãos que tiveram contato direto com Cristo inicialmente e que logo depois da morte do Cristo na cruz, o Cristo ficou dando todo o apoio, como dá até os dias de hoje, mas aqueles primeiros movimentos, porque aquelas pedras elas precisavam de muita segurança para o edifício que viria a seguir. Então elas foram muito mais cuidadas do que as pedras que foram colocadas depois. Fica aí a mensagem de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.